todos bem-vindos e todas bem-vindas ao curso de Cálculo A, revelando e desvendando os seus segredos. Eu sou o professor Alessandro Bastos e nessa aula vamos ver. Nas aulas passadas, nós trabalhamos um pouco a questão de classificação de funções, quanto a ela ser injetora, sobrejetora e bijetora. Trabalhamos também o cálculo da função inversa e vemos também a questão da paridade de uma função, se ela é par, se ela é ímpar ou se ela não possui paridade. Trabalhamos também com a composição e a decomposição de funções. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar exercícios para consolidar o conteúdo ministrado, para que vocês possam, de fato, entender, tirar as dúvidas e exercitar tudo aquilo que foi visto, tudo aquilo que foi dado. Então vamos lá, vamos ao nosso primeiro exercício. Abaixo temos o gráfico de uma função. Determine se esta função é injetora, sobrejetora ou bijetora e também determine a sua paridade. Então nós temos um gráfico e eu quero saber se essa função ela é injetora, se essa função ela é sobrejetora, se essa função ela é bijetora e se essa função ela é par ou se essa função ela é ímpar ou ainda se ela não possui paridade. Vamos lá. Seguindo, para que nós possamos dizer que uma função ela é injetora, tem que ocorrer o seguinte: nós temos que ter valores em x diferentes e os resultados em y também diferentes. Então, toda vez que eu tiver x diferente e y também diferente, nós vamos ter o quê? Uma função do tipo injetora. Tá, beleza, Alessandro. E como é que eu faço para descobrir isso num gráfico? Num gráfico, o que nós vamos fazer? Nós vamos traçar retas paralelas ao eixo x. Se essas retas cortarem um gráfico em apenas um único ponto, significa de que esta função é do tipo injetora. Se estas retas cortarem um gráfico em mais de um ponto, significa que essa função não será injetora. Então vamos lá, traçando as nossas retas. Observe, a primeira reta aqui, o que acontece? Ela corta o meu gráfico neste ponto daqui. Então ela corta em apenas um único ponto. Vamos à outra reta. Outra reta, corta o gráfico aonde? Nesse ponto daqui, também em um único ponto. Outra reta, corta o gráfico também em um único ponto. Outra, corta também em um único ponto. Aqui, corta também em um único ponto, embora pareça mais de um. Mas se a gente desse um zoom aqui, vocês veriam que corta em apenas um único ponto. Seguindo com mais retas, temos que corta também em um único ponto, corta também em um único ponto, corta também em um único ponto. Ora, se todas essas retas, cada uma delas, corta o meu gráfico em um único ponto, significa de que para x diferentes eu tenho y também diferentes. Eu não tenho um valor de x ou valores de x diferentes que me deem o mesmo resultado. Então significa de que essa minha função é uma função do tipo injetora. Então este gráfico daqui, ele é de uma função do tipo que injetora. Vamos ver agora se a função ela é sobrejetora. Observe. O que é uma função sobrejetora? A função sobrejetora, o contradomínio dessa função, ele tem que ser igual à imagem dessa função. Todas as funções que nós vamos trabalhar aqui, nós vamos trabalhar com funções reais, ou seja, o contradomínio dessas funções, ele é sempre o conjunto dos números reais. Nesse caso, nós temos o quê? Que o domínio dessa função daqui, ele é o conjunto dos números reais, exceto o zero. Observe de que, de fato, o zero aqui, x igual a zero, ele não está o quê? Não está definido, Eu não tenho um gráfico para x igual a zero. Ele chega bem próximo de x igual a zero, tanto aqui embaixo quanto aqui em cima, mas ele não toca, o meu eixo y. Que seria o quê? Que seria o meu x igual a zero, onde ele tocasse o eixo y. Então, como ele não toca o eixo y, significa de que x igual a zero não faz parte do domínio desta função. Tá? Ele é uma restrição dessa função daqui. Tá? Então, a gente não tem o x igual a zero para esse domínio aqui, certo?
E o que que a gente tem aqui? A gente tem aqui o domínio e aqui a imagem, né? Não, não é a imagem, tá, gente? Isso daqui é o contradomínio. Então, a gente tem de que o contradomínio dessa função ele é igual ao conjunto dos números reais. E a imagem, como é que a gente faz? Observe, os y's aqui, o que que eu tenho em relação a y? Eu tenho valores de y que vão de mais infinito, chega aqui bem próximo, e chega próximo ao zero, mas não tenho y igual a zero, porque eu não tenho um valor aonde essa minha função corta o eixo x. Observe, ela não corta o eixo x aqui. E aqui? Ela vai de menos infinito, vem aqui, próximo a zero, mas também não toca o zero. Então, o que que acontece? A imagem dessa minha função, ela vai de menos infinito até próximo de zero, e de zero até o quê? Até mais infinito. Ou seja, o único número que eu não tenho é o zero. Então, a minha imagem, ela também vai ser quem? O R asterístico. Observe aqui. Eu tenho, então, contradomínio igual a R, a imagem igual a R asterístico. Observe que eles não são iguais. Se o contradomínio não é igual à imagem, significa de que esta função ela não é o quê? Ela não é sobrejetora. Tá? Então, essa função daqui ela é injetora, mas ela não é sobrejetora. Certo? Vamos seguir. Ora, se essa função ela é injetora, mas ela não é sobrejetora, então o que que acontece? Para ela ser bijetora, ela tinha que ser as duas. Como ela não é sobrejetora, significa de que ela não será o que também? Não será bijetora, tá? Então, recapitulando, para ser bijetora, eu preciso que ela seja injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Como ela é injetora, mas ela não é sobrejetora, logo ela não é o que? Bijetora. Tranquilo? Vamos seguir. Bom, agora nós vamos ver em relação à paridade dessa função. Se essa função ela vai ser uma função do tipo par, se essa função ela vai ser uma função do tipo ímpar, ou se essa função ela vai ser uma função sem paridade. Então vamos lá, vamos relembrar um pouco o conceito de função par e de função ímpar. Então a gente vai dizer que uma função é par se eu pegar valores simétricos em x e o resultado der exatamente igual, ou seja, de meu y der igual. Como assim? Se eu pegar, por exemplo, a f de 1 e essa f de 1 der 5, significa que para a função ser par, a f de menos 1 também tem que dar igual a 5. Né? Então, se eu pego f de 2 e deu menos 4, significa que a f de menos 2 também tem que dar menos 4, para que a função seja par. Tá? Então, valores simétricos, eu tenho o mesmo resultado. Vamos ver agora a função ímpar. Para a função ímpar, o que que acontece? Eu tenho valores simétricos e os resultados também são simétricos. Então, por exemplo, eu tenho que a f de 1 é igual a 8, por exemplo. Né? Então, a f de menos 1 tem que dar menos 8. Né? A f de 2 é igual a menos 10. Então, a f de menos 2 vai ser igual a 10. Tá? Ou seja, para valores simétricos em x, eu tenho valores simétricos também em y. Vamos observar o seguinte, então, aqui. Quanto é que vale, então, a f de 1? Observe, para x igual a 1, o que que eu tenho no gráfico aqui? Eu tenho o valor igual a 1. Então, a f de 1, ela vale 1. Né? Então, essa f de 1 vale 1. E a f de menos 1? Observe aqui, menos 1, essa f vai valer quanto? Vai valer menos 1. Então, eu tenho f de 1 igual a 1 e a f de menos 1 igual a menos 1. Observe, valores simétricos em x me deu o quê? Resultados simétricos. Essa é uma característica de quem? Da função par ou da função ímpar? Observe, essa é uma característica da função ímpar. Eu tenho valores simétricos e imagens também simétricas. Portanto, essa minha função daqui, ela é uma função do tipo ímpar. Seguindo. Então aqui nós vamos dar continuidade. Segundo exercício, o que que nós temos? Nós temos aqui o gráfico dessa função e eu quero saber também, de novo, se essa função ela é do tipo injetora, se essa função ela é do tipo sobrejetora, se essa função ela é bijetora e qual é a paridade dessa função. Se ela é par, se ela é ímpar ou se ela não possui paridade. Vamos lá, vamos seguir. Então o que nós temos? Para determinar se a função ela é injetora, o que que a gente faz? A gente traça retas paralelas ao eixo AX. Se essa reta tocar o gráfico em um único ponto, significa que essa função ela é do tipo injetora. Se tocar em mais de um ponto, significa que essa função ela não é injetora. Então vamos ver o que que acontece aqui. Né?
A primeira reta, observem, ela toca nesse ponto e neste ponto daqui, tá? A segunda reta, ela toca nesse ponto e nesse ponto. Terceira reta, toca também em 2 pontos. Observem que elas tocam em vários pontos, né? A gente tem aqui que as retas elas tocam em 2 pontos. Se tocam em mais de um ponto, a gente tem que essa função ela não é o quê? Ela não é injetora. Relembrando de novo, para que ela seja injetora, eu preciso que essas retas toquem o gráfico em um único ponto. Tocou em mais de um, significa de que ela não é injetora. Ah, eu fiz a primeira reta aqui e tocou em mais de um ponto. Não precisava nem continuar, tá, gente? Eu continuei por uma questão só didática, para que vocês entendessem de que essa reta ela está tocando, de que essas retas elas estão tocando em mais de um ponto, tá? Mas traçou uma única reta, tocou em mais de um ponto, pode parar, ela já não é injetora, tá? Seguindo. Bom, agora nós vamos ver se ela é sobre-ejetora, né? Lembrando, nós temos aqui o que? Nós temos de que a função ela é do tipo R em R, né? O contradomínio dessa função aqui ele é real. O domínio também ele é real, porque tem todos os elementos aqui de mais infinito a menos infinito. Tá? Agora, se o contradomínio ele é real, a imagem, para que ela seja sobrejetora, também tem que ser real. Só que observem o seguinte, a imagem dessa função daqui, ela só tem o que? A parte positiva. Né? Ela não tem gráfico na parte negativa de y. Né? Ela só tem partes positivas. Ela possui zero, o y zero? Sim, porque observem, o gráfico, né, ele toca o eixo x em menos 1 e 4. Então, y igual a zero aqui, ele está dentro do meu intervalo aqui, né, da minha imagem, tá? Mas o que não acontece? Eu não tenho valores negativos. Por exemplo, menos 1 aqui, né? Eu não tenho nenhum valor em x que torne essa função, o gráfico dessa função, igual a menos 1, por exemplo. Né? Então, eu não tenho a parte negativa. Então, a minha imagem ela vai ser apenas quem? R+. Né? Então, a imagem ela é R+. O contradomínio ele é igual a R. A imagem ele é R+. Então, o que acontece? Ela é sobrejetora ou não é sobrejetora? Ela não é sobrejetora, por quê? Porque a minha imagem ela é diferente do contradomínio, tá? Então, ela não é sobrejetora. Então, essa função daqui, ela não é nem injetora e nem sobrejetora. Como ela não é nem injetora nem sobrejetora, o que acontece? Ela vai ser bijetora? Vamos lá, vamos seguir. Nós sabemos que para uma função ser bijetora, ela precisa ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Nesse caso daqui, ela não é nenhuma das duas. Ela não é nem injetora nem sobrejetora. Portanto, ela também não é o quê? Ela também não é bijetora. Tá? Vamos em relação à questão da paridade agora. Vamos ver a questão da paridade dessa função. Se essa função é uma função par, se essa função é uma função ímpar. Tá? Seguindo. Vamos ver agora em relação à questão da paridade dessa função daqui. Será que essa função ela é par? Será que essa função ela é ímpar? Será que essa função não tem paridade? Vamos rever os conceitos de par e ímpar. Então, para ser par, eu tenho valores simétricos, né, em x e o mesmo valor em y. Para ser ímpar, eu tenho valores simétricos em x e valores simétricos em y. Observe o seguinte, quanto é que é a f de menos 1 aqui? Observe, menos 1 está aqui. Né? Ele é onde corta o eixo x. Né? Onde corta o eixo x. Se é onde corta o eixo x, significa de que o meu y vale zero. Então, f de menos 1 é igual a zero. Né? E quanto é que vale o f de 1? Observe, f de 1 ele vai dar algo próximo a quanto aqui? Ó? F de 1 ele vai dar algo próximo a 6. Né? Ele dá algo próximo a 6. Bom, ele não dá zero. Né? Eu não sei quanto é que dá. Né? Eu sei que dá algo próximo a 6 ali, mas eu sei que ele não é zero. Portanto, esses dois valores aqui eles são o quê? Diferentes. Eles não são nem iguais e nem simétricos. Como eles são completamente diferentes, a gente diz que a função ela não tem paridade. De novo, aqui para que eles fossem par ou ímpar, né? Nesse caso teria que dar 0 e menos 0. Né? Ou 0 e 0. Né? Nesse caso não deu, deu 0 e um valor próximo a 6, 5,9 alguma coisa. Né? Eu sei que 0 é diferente de 5,9 alguma coisa e eles não são simétricos também. Então eles não são nem iguais e nem simétricos. Como eles não são nem iguais e nem simétricos, significa de que essa função ela não tem o quê? Ela não tem paridade.
Tá? Então, quando isso acontece, né, de eu ter valores completamente distintos, completamente diferentes, significa que a função não tem paridade. Por quê? Porque para a função ser par, eu tenho que pegar dois valores simétricos e dar o mesmo resultado. Para ser ímpar, eu tenho que pegar dois valores simétricos e darem resultados simétricos também. Se derem resultados completamente diferentes, significa que essa função ela não possui paridade. Vamos ao próximo exemplo. Mesma situação, né? Um gráfico de uma função e eu quero saber se essa função ela é injetora, sobrejetora, bijetora e se ela é par ou se ela é ímpar, tá? Então vamos lá. Então, o primeiro ponto para a gente saber se ela é injetora, o que, que a gente faz mesmo? Traça retas o que? Paralelas ao eixo x. Se tocar em mais de um ponto, ela não é injetora. Se tocar em um único ponto, ela é injetora. Vamos lá. Então, observe. Quando eu traço a reta aqui, né, ela toca em mais de um ponto, tá vendo? Se eu traçar outras retas, observem, ela vai tocar em mais de um ponto. Então, como ela toca em mais de um ponto, significa de que a minha função ela não é injetora. Por quê? Porque para ser injetora precisava tocar em um único ponto. Tocou em mais de um, ela não é o que? Injetora. Então essa função daqui, ela não é injetora. Seguindo para saber se ela é sobrejetora. Então vamos lá. Para ser sobrejetora, o contradomínio precisa ser igual à imagem. Né? Nós temos aqui uma função de R em R, né? Onde o contradomínio dessa função ele é igual ao conjunto dos números reais. Mas a imagem dessa função daqui, qual é a imagem? Ó, ela só tem gráfico de menos 1 a 1. Né? Em 2 aqui ela não tem gráfico. Em menos 2 ela não tem gráfico. Ela só tem gráfico aqui ó, de menos 1 a 1. Tá? Então a minha imagem ela vai de menos 1 a 1. Tá? Observem, R é igual a esse intervalo? Não. Esse intervalozinho daqui é bem menor do que o conjunto dos números reais. Ele é um pedacinho só do conjunto dos números reais. Portanto, como o meu contradomínio é diferente da minha imagem, essa função ela também não é o que? Sobrejetora. Então, ela não vai ser nem injetora e nem sobrejetora. Né? Como é que fica, então, a questão da bijetividade dela? Ela é bijetora? Sabe que para que uma função seja bijetora, ela precisa ser o quê? Injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Só que ela não é nenhuma das duas. Ela não é nem sobrejetora e nem injetora. Portanto, ela também não é o quê? Não é bijetora. Tá? Vamos ver então agora em relação à paridade. Se ela é par, se ela é ímpar ou se ela não possui paridade. Para que a função seja par de novo, a gente precisa de valores simétricos e dar o mesmo resultado. Para ser ímpar, valores simétricos, resultados simétricos. Observe o seguinte, né? A gente pode pegar um valor de x aqui qualquer e ver o que acontece. Ó, se eu pegar menos 3 aqui, o que acontece? Esse valor daqui seria zero. Né? A f de menos 3 seria zero. E a f de 3 também seria zero. Mas isso não me diz, porque como é zero, não me diz se é par ou ímpar. Porque eu não tenho zero é igual a zero, mas também zero é igual a menos zero. Né? Então eu não consigo definir se é par ou se é ímpar. Mas se a gente pega esse valor daqui, né, esse valor onde o resultado é menos 1, ele está entre menos 2 e 1, quase no meio aqui, né? Entre menos 2 e 1. Né? Então, para isso, o resultado seria o quê? Seria menos 1. Né? Desse x aí, né? O valor desse x entre menos 2 e menos 1, o resultado seria menos 1. Tá? E eu tenho um outro x2 entre 1 e 2 aqui, né? Que o resultado é igual a 1. Né? Então, observe, eu tenho valores simétricos em x aqui, né? Valores simétricos em x e me deram o quê? Valores também simétricos em y. Né? Então, valores simétricos em x me deu valores simétricos em y. Valores simétricos dando valores simétricos, isso é uma característica da função que da função ímpar. Então, essa função daqui, ela é uma função do tipo ímpar. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir. Só abrindo um parêntese, uma observaçãozinha, né? Essa função daqui, esse gráfico daqui é o gráfico da função seno de x, tá? Seguindo para outro exemplo e para outro exercício.
Então, nós temos o seguinte, nós temos determine se as funções abaixo são injetoras, sobrejetoras ou bisjetoras e também a sua paridade. É exatamente a mesma coisa que nós estávamos fazendo, só que agora nós vamos fazer com a lei de formação dessas funções. Né? Então, observe aqui que eu estou pedindo para saber se é injetora, sobrejetora, bijetora e a paridade, só que agora o que nós temos aqui? Ao invés de nós termos o gráfico desta função, nós temos o que? A lei de formação dessas funções. Vamos seguir. Então, aqui, para que a gente saiba se uma função ela é injetora, o que a gente tem que ter? Eu tenho que ter valores de x diferentes e o que mais? Valores em y também diferentes. Então, o que a gente vai fazer aqui, tá? Eu vou pegar dois valores simétricos e vou verificar se o resultado, quando eu jogo na função, né, o resultado do valor numérico desses valores simétricos, se ele é igual. Né? E se forem iguais, o que acontece? Eu tenho o quê? Que essa função ela não é injetora. Tem que dar diferente para que seja injetora. Por quê? Porque eu estou pegando dois valores diferentes e tem que dar resultados diferentes para ser injetora. Tá? Então vamos lá. Vamos pegar aqui o valor de 8 e menos 8, por exemplo. Tá? Então, fazendo a f de 8, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a raiz cúbica de 8 elevado ao quadrado. 8 elevado ao quadrado dá igual a 64. E a raiz cúbica de 64 ela é igual a 4. Então a f de 8 é igual a 4. Vamos ver agora a f de menos 8. A f de menos 8 quem seria? Seria a raiz cúbica de menos 8 elevado ao quadrado. Menos 8 elevado ao quadrado também é 64. Então a f de menos 8 daria igual a raiz cúbica de 64. E quanto é que é a raiz cúbica de 64? Também é igual a 4. Observe, eu tenho dois valores distintos em x que me deram resultados o quê? Iguais em y. Isso não pode acontecer numa função dita o quê? Injetora, porque eu tenho valores distintos. Se eu tiver valores distintos, eu tenho que ter também imagens distintas, né? Elementos de domínio distintos, imagens distintas. Aqui o que eu tenho? Eu tenho elementos de domínio distintos e imagens iguais. Portanto, essa função ela não é o quê? Ela não é uma função do tipo injetor. Tá? Recapitulando, eu pego valores simétricos e esses resultados têm que dar diferentes para que ela seja injetora. Se derem iguais, significa de que ela não é injetora. Tá? Nesse caso aqui, eu peguei valores distintos, deu iguais. Né? Deram iguais os resultados. Portanto, ela não é o que? Injetora. Seguindo. Então, vamos verificar agora se a função ela é do tipo sobrejetora, tá? Como é que a gente faz? Bom, a gente sabe que uma função do tipo sobrejetora, o que acontece? Nós temos que o contradomínio dessa função tem que ser igual à imagem. Essa função ela é do tipo R em R, né? Então a gente tem aqui o quê? A gente tem que o contradomínio dessa função é igual ao conjunto dos números reais. Vamos ver a imagem dessa função. Observem, essa função daqui, ela não possui nenhuma restrição. Eu posso ter valores positivos, posso ter valores negativos, eu posso ter o zero, né? E que ele vai dar o que? Ele vai me dar um resultado, né? Eu sempre vou ter resultados nessa função. Então, a imagem dessa função, ela também é igual ao conjunto dos números reais. Como a imagem dessa função, ela é exatamente igual ao contradomínio, nós temos que essa função é do tipo o quê? É do tipo sobrejetora. Essa função é sobrejetora. Seguindo. Então, o que nós temos aqui, tá? Eu quero agora saber se essa função ela é do tipo bijetora. O que a gente teve? A gente teve de que a função ela não era injetora, mas ela era sobrejetora. Como ela não é injetora, logo ela não é também o que? Ela não é bijetora. Tá? Para que ela seja bijetora, ela precisa ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Como ela não é injetora, logo ela não é bijetora. Seguindo. Vamos ver agora em relação à paridade dessa função. Né? Então a gente já viu os conceitos de par e ímpar, né? Eu não vou ficar aqui repetindo o tempo todo esses conceitos, tá? E a gente já viu também que a f de 8 era igual a 4 e a gente viu que a f de menos 8 era igual a 4. A gente viu isso logo no início, quando a gente foi falar da injetividade dessa função, para saber se essa função era injetora ou não. Então o que a gente teve? A gente teve que para valores simétricos em x, o resultado deu igual. Valores simétricos em x, resultado igual, a função tem que ser o tipo de função que função par. Então essa função é uma função do tipo par. Vamos seguir para a letra B.
Na letra B agora a gente vai ver se a função ela é do tipo o quê? Injetora. Né? Então, para que a gente veja se a função ela é do tipo injetora, nós tomamos dois valores simétricos e vemos a questão do resultado. Né? Se esse resultado vai dar igual ou se esse resultado vai dar diferente. Se o resultado der igual, significa de que ela não é injetora. Se o resultado der diferente, significa de que ela é injetora. Então vamos lá, seguindo. Então, se eu pegar, por exemplo, a f de 1, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui 4 vezes 1 menos 5 sobre 3 vezes 1 menos 2. 4 vezes 1, 4, menos 5, menos 1. 3 vezes 1, 3, menos 2, vai dar 1. Né? Então, a gente vai ter menos 1 sobre 1, isso aqui vai dar igual a 1. Então, a gente tem que a f de 1 é igual a 1. Vamos pegar agora a f de menos 1. A f de menos 1 vai me dar quanto? Vai me dar 4 vezes menos 1 menos 5 sobre 3 vezes menos 1 menos 2. Vai dar menos 4 menos 5 menos 9, menos 3 menos 2, menos 5. Tá? Dá menos 9 sobre menos 5, isso dá igual a 9 quintos. Observe, eu tenho aqui a f de 1 igual a 1, a f de menos 1 igual a 9 quintos. Os valores deram o quê? Diferentes. Como os valores deram diferentes, nós podemos afirmar de que essa função ela é uma função do tipo que injetora. Seguindo, nós vamos verificar se a função ela é ou não sobrejetora. Tá? Para que uma função seja sobrejetora, a gente já sabe que o contradomínio dela tem que ser igual à sua imagem. Tá? A gente sabe então aqui que essa função é uma função do tipo r menos 2/3. Observe que aqui a gente tem um domínio fração, né? Então vai ficar diferente de zero aqui, a gente, né, resolve para achar o valor de x. Esse x vai ser 2/3. Então nós vamos ter que o domínio vai ser r menos 2/3, mais o contradomínio dessa função ele é igual ao conjunto dos números reais. Então a gente tem que o contradomínio dessa função é igual ao conjunto dos números reais, e agora nós precisamos determinar a imagem dessa função. Observe que a gente não tem como calcular a imagem de forma direta, como a gente fez no exemplo anterior. Né? A gente tem aqui uma restrição, tá? Então, possa ser que na imagem também eu tenha alguma restrição. Então, é necessário que a gente faça o cálculo dessa imagem. Como é que a gente faz o cálculo da imagem? Para calcular a imagem, eu preciso calcular a função inversa dessa função. Com a função inversa desta função daqui, nós calculamos o domínio dessa função inversa, que será igual à imagem da função. A gente já fez isso quando a gente calculou função inversa, tá? A gente já trabalhou dessa forma quando trabalhamos com função inversa. Então vamos lá. Eu preciso calcular então a função inversa dessa função. Então eu vou chamar f de x de y, e aí depois o que eu vou fazer? Eu vou trocar. O que é y vira x e o que é x vira y. Então vai ficar x igual a 4y menos 5 sobre 3y menos 2. E agora eu calculo o valor do novo y. Faço uma multiplicação em cruz aqui, lembrando que aqui embaixo tem um 1zinho. Então isso aqui vai ficar x que multiplica 3y menos 2 é igual a 4y menos 5 vezes 1. Não precisa botar esse 1zinho, né? Porque quando eu multiplicar por 1 vai dar ali mesmo. Então o que a gente vai fazer agora? Eu faço aqui a distributiva. Então vai ficar 3xy menos 2x, né? 3xy menos 2x igual a 4y menos 5. Passa essa parte do y para cá e essa parte do x para cá. Então nós vamos ter 3xy menos 4y, né? Então passei o y para cá, menos 4y. Esse x foi para lá, está com menos a passar com mais, 2x menos 5. Coloco o y aqui em evidência agora. Colocando o y em evidência, a gente vai ter 3x menos 4 igual a 2x menos 5. E aí, agora eu passo esse 3x menos 4 para o outro lado dividindo. Então, eu tenho que y vai ser igual a 2x menos 5 sobre 3x menos 4. Agora eu calculo o domínio dessa função inversa. O domínio dessa função inversa vai ser quem? Vai ser a imagem dessa função. Esse é um domínio do tipo quê? Domínio do tipo fração. Então, denominador diferente de zero. Então, vamos lá, recapitulando. Como é que a gente faz domínio mesmo? Pergunta, aquelas duas perguntinhas. Existe incógnita no denominador? Existe raiz de índice par envolvendo a incógnita, tá? Aqui, no caso, existe incógnita no denominador. Então, a gente vai colocar esse denominador diferente de zero. Então, vai ficar 3x menos 4 diferente de zero e resolve para achar o valor desse x, que vai ser igual a quanto? A 4/3. Então, a minha imagem, né, ela vai ser igual a r menos 4/3, né,
E aí o que a gente tem? A gente tem que o contradomínio da função foi R e a imagem foi R menos 4/3. Eles são diferentes, portanto, a minha função ela não é o quê? Ela não é sobrejetora, tá? Então a gente viu que a função ela não é sobrejetora. Vamos ver agora se ela é bijetora. Ora, para que a função seja, né, bijetora, o que tem que acontecer? Ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. A gente viu que ela era injetora, mas ela não é sobrejetora. Logo, se ela não é sobrejetora, então ela também não será o quê? Não será bijetora, tá? Vamos ver agora em relação à paridade dessa função. O que nós temos? Nós já fizemos a f de 1, né? A f de 1 deu 1, e nós já fizemos também a f de menos 1, que deu o quê? 9 quintos. Observe que não deu o quê? Nem simétrico, nem igual. Quando não dá simétrico e não dá igual, a gente diz que a função não tem o quê? A função não tem paridade. Então, essa função daqui, ela não é nem par, nem ímpar. Tá? Vamos ao próximo exemplo. Temos agora esta função daqui e nós queremos saber se essa função ela é uma função que injetora. Né? Então, relembrando, para que eu tenha uma função injetora, eu tenho que ter valores em x diferentes e valores em y, resultados em y também diferentes. Tá? Então, vamos lá. Tomemos aqui a f de 1. A f de 1 vai ser igual a 3 vezes 1 ao quadrado menos 1. Isso vai dar 3 menos 1 vai dar 2. E a f de menos 1 vai dar quanto? Eu vou ter 3 vezes menos 1 ao quadrado, menos 1. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. 3 vezes 1, 3. Menos 1 também vai dar o quê? Também vai me dar 2. Então, eu tenho valores simétricos com o mesmo resultado. Né? Então, aqui, observe, eu tenho valores distintos, né? Valores diferentes de x e valores iguais em y. Então, significa de que essa função ela não é o quê? Ela não é injetora. Tá? Por quê? Porque eu teria que ter valores distintos em x e valores distintos também em y, para que ela fosse injetora. Nesse caso aqui, ela não é injetora. Bem, agora nós vamos avaliar se essa função ela é ou não sobrejetora. Para que ela seja sobrejetora, o contradomínio tem que ser igual à imagem dessa função. Então, a gente sabe que a função é do tipo R em R, então eu tenho um domínio real, e o seu contradomínio também real. Né? E como é que vai ser a imagem dessa função? Bom, a função aqui é uma função de segundo grau. A gente não viu ainda a função de segundo grau de forma mais detalhada, mas a gente vai ver lá na função de segundo grau de forma mais detalhada como é que a gente determina a imagem dessa função através do y do vértice. Tá? Mas aqui, como a gente ainda não trabalhou com função quadrática, né, com função do segundo grau, a gente vai determinar essa imagem através do gráfico dessa função. Então, observe o gráfico dessa função. Então, esse gráfico daqui, ele vai, na verdade, de menos 1 até mais infinito. Né? Então, a imagem dessa função ele vai de menos 1 até mais infinito. E observe, o contradomínio é real e a imagem ela é de menos 1 a mais infinito, que é menor. Né? Eles não são iguais. Portanto, se eles não são iguais, significa de que essa minha função ela não é o quê? Ela não é sobrejetora. Tá? Vamos seguir para ver se ela é bijetora. Ó, a gente já sabe, né? Se ela não é sobrejetora, a gente já sabe que ela não é bijetora. Mas vamos só para uma questão formal falar um pouquinho a respeito disso lá no próximo. Então, aqui o que nós tivemos? Nós tivemos que ela não é nem injetora e nem sobrejetora, portanto, ela não vai ser bijetora nunca, né? Ela não é nenhuma das duas. Para ser bijetora, ela precisava ser as duas. Né? Então, como ela não é nem injetora e nem sobrejetora, portanto, ela também não vai ser o quê? Não vai ser bijetora. Tá? Vamos ver agora em relação à questão da paridade dessa função. Em relação à paridade da função, o que nós temos? Nós temos que para a função ser par, eu tenho valores simétricos em x, valores iguais em y. Para ser ímpar, valores simétricos em x, valores simétricos em y. Lá no início, quando a gente falou na parte de injetividade, a gente viu que a f de 1 era igual a 2. E nós vimos também que a f de menos 1 também é igual a 2. Então, nós temos valores simétricos em x e o mesmo resultado em y. Isso é uma característica da função da função de par. Então, essa função daqui é uma função par.
Tá? Espero que tenha ficado claro essa questão de injetora, sobrejetora, bijetora, função par, função ímpar e função sem paridade. Tá? Mais para frente, se por acaso, a gente faz alguns exercícios a respeito desses conteúdos. Certo? Vamos seguir. Agora, o que nós queremos? Nós queremos o seguinte: determine a função inversa das funções abaixo, se for possível. Né? Lembrando que para uma função ser inversa, para uma função ter inversa, é preciso que ela seja o quê? Bijetora. Se a função não for bijetora, ela não tem função inversa. Tá? Vamos seguir então aqui para calcular a função inversa desse nosso exemplo A aqui. Então, nós temos a g de x igual a 3x menos 2 sobre 2x menos 1. Então, para que a gente calcule a inversa, o que a gente faz? A gente chama g de x de y, e aí troca o que é x vira y e o que é y vira x. Vamos fazer um produto cruzado aqui, né? Uma multiplicação em cruz, uma proporção. Lembrando que aqui tem um zinho embaixo. Então, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter x vezes 2y menos 1 é igual a 3y menos 2. Isso aqui vai ficar 2xy, isso aqui vai ficar menos x. Né? Então, vai ficar 2xy menos x igual a 3y menos 2. Passa esse x para o outro lado e passa esse y também para o outro lado. Tá? Então, nós vamos ter 2xy menos 3y, né? Era mais 3y, passou com menos, era menos x, passou como mais. E aí agora, coloco o y aqui em evidência. Então, nós vamos ter y vezes 2x menos 3 é igual a x menos 2. Passa esse 2x menos 3 para o outro lado. Nós vamos ter que y é igual a x menos 2 sobre 2x menos 3. Essa daqui é a função inversa da g de x. Então, ela é a g menos 1 de x, que vai ser igual a x menos 2 sobre 2x menos 3. Vamos ao próximo exemplo. Agora nós queremos a inversa dessa função daqui, né? h de x igual a raiz cúbica de x mais 1. Então vamos lá, vamos chamar h de x de y, e aí nós temos que y é igual a raiz cúbica de x mais 1, e invertemos. O que é x vira y e o que é y vira x. Então ficou x igual a raiz cúbica de y mais 1. Vamos elevar ao cubo os dois membros para poder tirar esse elemento aqui da raiz, né? Então, nós elevamos ao cubo os dois membros, então vai ficar x ao cubo é igual a raiz cúbica de y mais 1 elevado ao cubo. Esse cubo daqui com a raiz cúbica, eles são cancelados, né? Então, nós ficamos com x ao cubo igual a y mais 1. Esse mais 1 ele passa para o outro lado, então nós vamos ter de que x ao cubo menos 1 é igual a y, que é exatamente o que? A função inversa h de x. Né? Então, a h menos 1 de x ela vai ser quem? X ao cubo menos 1. Seguindo. Agora nós temos essa função daqui. Né? Essa função daqui, o que vai acontecer? Olha só, essa função daqui, ela possui este gráfico. Tá? Esse gráfico daqui, se a gente observar bem, ele não é o quê? Ele não é um gráfico de uma função sobrejetora. Né? Por quê? Porque eu não tenho zero. A gente já fez essa função anteriormente. Né? A gente viu de que essa função ela não era sobrejetora. Né? Porque o meu contradomínio é igual ao conjunto dos números reais e a minha imagem aqui ela é o conjunto dos números reais, exceto o zero. O meu contradomínio ele é diferente da minha imagem. Como ele é diferente da minha imagem, ela não é o que? Sobrejetora. Não sendo sobrejetora, essa função ela não é bijetora. Tá? Se ela não é bijetora, ela não tem inversa. Tá? Então aqui o que acontece? Ela não tem inversa. Mas se a gente fosse fazer essa função, olha que interessante que ficaria. Y é igual a 1 sobre x. Né? X é igual a 1 sobre y. Tá? E aí o que a gente tem? Né? Eu troquei o que era x virou y, o que é y virou x. Vou fazer a multiplicação em cruz aqui e o que vai acontecer? Eu vou ter que xy vai ser igual a 1. Xy igual a 1, eu tenho que y igual a 1 sobre x de novo. Né? Então observe que eu tenho uma função que ela vai ter o quê? A mesma inversa. Né? Ela teria a mesma inversa. Tá? E de fato, se a gente for restringir esse domínio, tá? Se a gente restringisse, né, esse nosso contradomínio para um R asterístico, essa função aqui seria a inversa sim dessa função. Mas como nós estamos trabalhando com um contradomínio real, tá? Então essa função daqui, né, ela não é o quê? Ela não é a inversa dessa, por quê? Porque essa função ela não possui inversa para esse contradomínio, tá? Seguindo. Vamos verificar agora a função 1 sobre x ao quadrado. Será que ela tem o mesmo problema da função 1 sobre x? Vamos ver aqui. Ó,
O gráfico dessa função é esse daqui. Tá? Observem o seguinte, essa função daqui, ela não tem o que a parte de baixo, ou seja, a minha imagem aqui, ela é apenas a parte positiva e também não tem o zero. Então a minha imagem ela é R mais asterisco, enquanto o meu contradomínio ele vai ser igual a quem? Igual ao conjunto dos números reais, que a gente está trabalhando com contradomínios reais. Tá? Então o que a gente tem? A gente tem que, se eu tenho a minha imagem, né, igual a R mais asterisco e o meu contradomínio igual a R, significa que a minha imagem é diferente do contradomínio, portanto ela não é sobrejetora. Se a minha função ela não é sobrejetora, logo ela não vai ser o que? Bijetora. E para que a função tenha função inversa, é necessário que a função seja bijetora. Vamos tentar calcular aqui, tá, a função inversa dessa função para ver como é que ficaria. Então a gente teria aqui y igual a 1 sobre x ao quadrado, trocando que x virar y, que é y vezes x, a gente vai ter que x é igual a 1 sobre y ao quadrado. Fazendo multiplicação em cruz aqui, o que a gente vai ter? Vai ter que x vezes y ao quadrado é igual a 1. Calculando o valor do novo y, a gente vai ter que y ao quadrado é 1 sobre x. Esse quadrado daqui, ele vai passar para o outro lado como mais ou menos a raiz quadrada. Então isso aqui vai ficar que y é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 sobre x. Observe que eu tenho dois valores aqui para y, tá? Isso daqui significa que eu não tenho, isso aqui, na verdade, nem é função. Isso aqui não é uma função, é o caso tipo guloso, né? A gente tem um caso guloso aqui que não é função, né? Que a gente já viu lá na primeira aula. Tá? Então, esse caso daqui é muito pior, na verdade, do que o primeiro. Porque o primeiro, a gente fazendo uma pequena restrição, né, em relação ao contradomínio, a gente consegue determinar a função inversa. Nesse caso daqui, não. Nesse caso daqui, mesmo eu restringindo esse domínio, a não sei que eu faça esse contradomínio da inversa aqui, né, apenas positivo, apenas negativo, para que eu tenha essa função inversa, mas de forma geral aqui eu vou ter dois valores para y, né, para o mesmo x aqui, eu vou ter dois valores para y, o que significa o caso guloso, que não é o caso de uma função. Tá? Vamos seguir. Agora o que nós vamos trabalhar? Vamos trabalhar da seguinte maneira. Ó. Dadas as funções f de x igual a 2x menos 1, g de x igual a x ao quadrado menos 2 e h de x igual a raiz quadrada de x, determine a f composta com a g, a h composta com a f composta com a g composta com a h e a g composta com a f composta com a h. Agora a gente vai trabalhar com as funções compostas, tá? Vamos lá, vamos fazer o primeiro exemplo um pouco melhor como é que isso funciona. Então, quando eu quero a f da g de x, significa que no lugar do x dessa f, observe, ó, o que está dentro do parênteses é o x. No lugar desse x aqui, eu vou colocar quem? Vou colocar a g de x. Então, vai ficar f de quem? De x ao quadrado menos 2. F de x ao quadrado menos 2. Mas quem é f? 2x menos 1. Então, no lugar desse x aqui, eu vou colocar quem? X ao quadrado menos 2. Então, vai ficar duas vezes x ao quadrado menos 2 menos 1. Duas vezes x ao quadrado menos 2 menos 1. Fazendo a distributiva aqui, o que eu vou ter? 2x ao quadrado menos 4 menos 1. Logo, a gente vai ter o quê? 2x ao quadrado menos 5. Então, essa é a função composta f com g. F composta com g vai ser 2x ao quadrado menos 5. Seguindo. Por exemplo, agora nós temos h da f de x. Então, no lugar do x da h, né, nós vamos colocar quem? A f de x. Então, nós vamos ter o quê? A h de 2x menos 1. Então, no lugar desse x aqui, a gente vai colocar quem? 2x menos 1. Então, a gente vai ter o quê? Vamos ter a raiz quadrada de 2x menos 1. Essa daqui é a função composta h da f de x, direta, tá? De forma bem direta essa daqui. Seguindo. Bem, agora nós vamos fazer o quê? Vamos fazer a f composta com g, composta com h. Então, no lugar do x da g, eu vou colocar quem? Vou colocar h. Então, eu vou ter a f da g de quem? Da raiz quadrada de x. Então, a f da g da raiz quadrada de x. Agora, no lugar do x da g, eu vou colocar quem? Raiz quadrada de x. Então, no lugar desse x daqui, eu vou colocar quem? Raiz quadrada de x. Então, vai ficar raiz quadrada de x elevado ao quadrado menos 2. Então, eu vou ter a f da raiz quadrada de x elevado ao quadrado menos 2.
né? Então, no lugar agora do x da f, eu vou colocar quem? Raiz quadrada de x ao quadrado menos 2. Então, no lugar desse x aqui, a gente coloca raiz quadrada de x elevado ao quadrado menos 2. Tá? Então, vamos lá. Como é que vai ficar? Então, vai ficar 2 vezes a raiz quadrada de x elevado ao quadrado menos 2 menos 1. Fazendo a distributiva aqui, observe, esse x ao quadrado, a raiz quadrada de x ao quadrado, isso aqui cancela, fica x, né? Então, a gente vai ficar com 2 vezes x menos 4 menos 1. 2x menos 4 menos 1. Menos 4 menos 1, menos 5. Então, a gente vai ter de que a f da g da h de x vai ser igual a 2x menos 5. Esse é o nosso resultado. Vamos para a próxima função. Bom, agora tomemos a g da f da h de x. Então, no lugar do x da f, nós vamos colocar quem? A h de x. Então, nós vamos ter a g da f de quem? Da raiz quadrada de x. Né? G da f da raiz quadrada de x. Mas como é que fica isso daqui? No lugar, então, do x da f, eu vou colocar em a raiz quadrada de x. Então, vai ficar 2 vezes a raiz quadrada de x menos 1. Então, eu tenho a g de 2 vezes a raiz quadrada de x menos 1. Agora, no lugar desse x daqui, né, eu vou colocar quem? 2 vezes a raiz quadrada de x menos 1. Então, vai ficar 2 vezes a raiz quadrada de x menos 1, tudo isso elevado ao quadrado, menos 2. Olha só, 2 vezes a raiz quadrada de x menos 1, tudo isso elevado ao quadrado, menos 2. Isso daqui é um produto notável, né? O quadrado da diferença. Então, vai ser o primeiro elevado ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro multiplicado pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo, tá? Então, aqui nós vamos ter quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos o 2, que está fora desse binômio aqui, né? Do desenvolvimento desse binômio. Isso daqui vai dar o quê? Vai dar 4. A raiz quadrada de x elevado ao quadrado vai dar x, então vai dar 4x. Isso daqui vai dar 2 vezes 2 raiz de x, vai dar menos 4 raiz de x. Vezes menos 1 vai dar mais 4 raiz de x. E aqui, menos 1 elevado ao quadrado vai dar mais 1. Então, nós vamos ter 4x mais 4 raiz de x mais 1 menos 2. Né? Esse mais 1 menos 2 vai dar quanto? Vai dar menos 1. E nós vamos ter o quê? Que a g da f da h de x vai ser igual a 4x mais 4 vezes a raiz de x menos 1. Esse daqui é o resultado da função composta. Tá? Vamos seguir. Bem, agora o que nós temos? Dada a função f de x igual a 2x menos 1 e a f da g de x igual a 2x ao quadrado menos 5, determine a g de x. Né? Nós já fizemos isso aqui lá no início da função composta e vamos fazer de novo para aqueles que não tenham entendido. Observem, eu quero a g de x, que é a função que está ocupando o lugar do x em relação a f. Né? E eu tenho a f. Tá? Então, o que acontece? Basta eu colocar a g aqui, que vai ficar igual a isso aqui. Né? Se eu colocar g no lugar desse x aqui, né? Se eu colocar aqui a f da g de x, isso aqui vai ficar exatamente igual a isso aqui, tá? Então, a gente vai substituir a g de x aqui e aqui, né? Já que eu quero o resultado da g de x, e vamos calcular essa função g de x aí. Então, eu tenho que a f da g de x é igual a 2x ao quadrado menos 5, que é a função composta aqui, né? E a gente tem que a f de x é igual a 2x menos 1. Então, eu vou colocar a g agora aqui. O que vai acontecer? Eu vou ter que a f da g de x vai ser igual a 2 vezes a g de x menos 1. Ó, no lugar desse x, coloquei g de x. Mas eu sei que a f da g de x é igual a quem? 2x ao quadrado menos 5. Então, substitui aqui agora por 2x ao quadrado menos 5. Então, eu tenho que 2x ao quadrado menos 5 vai ser igual a 2 vezes g de x menos 1. Passe esse menos 1 para o outro lado. Então, nós vamos ter 2x ao quadrado menos 5 mais 1 é igual a 2 vezes a g de x. Né? Menos 5 mais 1 dá menos 4. Então, nós vamos ter que 2x ao quadrado menos 4 é igual a 2 vezes a g de x. Passe esse 2 dividindo todos os termos. Então, nós vamos ter que a g de x vai ser igual a 2x ao quadrado menos 4 sobre 2. Divide aqui por 2 e divide aqui por 2. Então, isso aqui vai ter que a g de x vai ser igual a quanto? A x ao quadrado
menos 2. Né? Divide 2 por 2 vai dar 1, divide menos 4 por 2 vai dar menos 2. Tá? Então, a g de x é igual a x ao quadrado menos 2. Seguindo. Bem, agora o que nós temos? Dada a função g de x igual a x ao quadrado menos 2 e a f da g de x igual a 2x ao quadrado menos 5, determine a f de x. Agora é o contrário. Né? Ao invés da gente ter a g, que é a função de dentro, né? Ou melhor, em vez da gente pedir, né, a g, que é a função de dentro, a gente tem a função de fora. Como é que a gente faz, então, para calcular isso daqui? Eu preciso que isso daqui me dê como resultado, né, a f de x. Ou seja, eu preciso transformar esse cara aqui dentro, né, esse g de x, em x. Como é que eu faço isso? A gente sabe de uma propriedade que se eu faço a composição da função com a sua inversa, eu tenho um resultado igual a x. Então, eu vou colocar no lugar desse x aqui a função inversa de quem? De g. Tá? Observe que essa função aqui ela não é injetora. Tá? Então, ela não teria inversa. Mas mesmo assim, a gente consegue fazer. Tá? A gente consegue fazer esse processo. Porque, na verdade, eu não estou calculando a inversa. Eu estou calculando um processo para desenvolver essa função. Tá? Então, vamos lá. Seguindo. Então, eu tenho que a f da g de x é igual a 2x ao quadrado menos 5. Né? E eu tenho que a g de x é igual a x ao quadrado menos 2. Vou calcular a inversa dessa função daqui. Tá? Então, a inversa dessa função, eu tenho que y vai ser igual a x ao quadrado menos 2. Né? E aí troca o que é x vira y, o que é y vira x. Então, eu tenho x igual a y ao quadrado menos 2. Esse 2 passa para o outro lado. Então, a gente vai ter que y ao quadrado vai ser igual a x mais 2. Esse quadrado aqui ele vai passar como mais ou menos a raiz. Né? Então, y seria igual a mais ou menos a raiz quadrada de x mais 2. Observe que isso aqui não seria uma função, mas não tem problema. Tá? A gente vai trabalhar agora a questão da inversão. Né? Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter a f da g menos 1. Então, no lugar desse x daqui, eu vou colocar quem? A g menos 1, que é exatamente quem? A raiz quadrada de x mais 2. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter que a f da g menos 1 vai ser igual a 2 vezes, aqui em cima, tá? 2 vezes x ao quadrado. Mas quem é esse x? Mais ou menos a raiz quadrada. Então, mais ou menos a raiz quadrada elevado ao quadrado. Menos 5. Como essa raiz quadrada está elevada ao quadrado, se for positivo elevado ao quadrado, vai dar positivo. Se for negativo elevado ao quadrado, vai dar positivo. Por isso que não importa, tá? Mesmo não sendo função, tá? Não tem tanta importância, porque como a gente vai elevar ao quadrado, né? Então isso aqui vai dar sempre positivo e vai dar um único resultado. Né? Então aqui quando a gente fizer esse resultado daqui, a gente vai cancelar, né, essa raiz com esse quadrado aqui, vai ficar x mais 2 e a gente vai fazer a distributiva. Então, a gente vai ter f de x igual a 2 vezes x mais 2 menos 5. Faz a distributiva aqui, vai dar 2x mais 4 menos 5. 2x mais 4 menos 5, mais 4 menos 5, menos 1. Então, a gente vai ter que a f de x vai ser igual a 2x menos 1. Se vocês voltarem, né, um pouquinho o vídeo, vocês vão ver no exercício anterior de que, de fato, realmente, a minha função f de x era igual a 2x menos 1. Tá? Então, nesse caso aqui, para a gente calcular, né, a função através da composição, a gente pode calcular a sua inversa, mesmo ela não tendo inversão. Né? Mesmo ela não sendo a função inversa. A gente vai fazer o processo de inversão, mesmo sabendo que a gente não está achando a função inversa. Tá? É importante a gente identificar que a gente não está achando a função inversa, mas que o processo ele funciona. Tá? Seguindo. Bom, agora a gente vai fazer um outro tipo de exercício que até então a gente não tinha feito ainda, tá? É dar a uma função identificar quais são as funções que fazem essa composição, tá? Então, essa daqui a gente vai enxergar ela como uma função composta. Então, quais são as funções que nós temos aqui agregadas a essa função? Nós temos a função 4x ao quadrado menos 5, né? E nós temos uma outra função que é a função e, que é o número neperiano, né, elevado a x. Temos essas duas funções. Então, nós podemos gerar essa função daqui através da composição destas duas funções. De que forma? Quem é que vai ficar na parte interna, quem é que vai ficar na parte externa? Observe que a função h ela é o x, né, da minha função q, da minha função w.
né? Então eu posso dizer de que essa função daqui ela vai ser a composição de W com H. Observe que o H, né, ele é exatamente o que? O x da minha função W. Tá? Então a gente consegue determinar essa função daqui com essa composição daqui. Vamos ver um outro exemplo aqui. Olha só, essa função daqui, a função seno ao quadrado da raiz quadrada de 2x mais 4. Então a gente tem algumas funções aqui, né? Então eu tenho a função, por exemplo, 2x mais 4. Né? Eu tenho essa função, 2x mais 4. Eu tenho uma outra função daqui que é a função raiz quadrada de x. Né? A função seno, né? A função x ao quadrado e a função raiz quadrada de x também. Tá? Eu tenho essa função aqui, raiz quadrada de x. Então, como é que fica? Observe, ó. A primeira coisa que a gente tem é que a função 2x mais 4, ela vai ser o x da função g. Né? Então, a função h é a primeira função. Então, aqui a gente tem g da h de x. Depois, o que, que a gente tem? A gente tem a função seno. Né? A gente tem a função seno, porque isso aqui eu poderia escrever como o seguinte: seno da raiz quadrada de 2x mais 4, tudo isso elevado ao quadrado. Né? Então a gente vai ter a função seno e depois a função que elevada ao quadrado. Então a minha composição, essa função daqui, ela é a composição dessas funções daqui: k, w, g e h de x. Né? Espero que vocês tenham entendido esse processo. A gente vai ver ele um pouquinho mais lá para frente, quando a gente for falar de regra da cadeia. Tá? Esse processo ele é bastante interessante, bastante importante a gente conseguir determinar essa composição, né? Quais são as funções que compõem uma função composta, tá? Para que a gente possa determinar a função da cadeia, para que a gente possa desenvolver, né, a regra da cadeia de forma tranquila, sem maiores problemas e sem maiores preocupações. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço.